Vamos lá. Hoje a gente vai entender uma manobra política super complexa que está acontecendo agora no Brasil. É literalmente um jogo de xadrez entre os poderes. A questão central é essa. Como é que uma canetada de um juiz consegue colocar o presidente do Congresso numa situação que, olha, parece não ter saída? É um impasse de altíssimo risco entre o Judiciário e o Legislativo. Bom, e o primeiro movimento dessa partida veio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça. Foi uma decisão dele que desafiou de frente a autoridade do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e que acabou dando início a essa crise toda. O que ele fez foi o seguinte: deu uma ordem para estender uma investigação parlamentar bem polêmica. E o pior, deu um prazo curtíssimo de só 48 horas para o presidente do Congresso cumprir. Na prática, isso simplesmente jogou por terra todo o plano da liderança do Congresso, que era de encerrar essa investigação. Ok, mas que investigação é essa que está causando todo esse barulho? É a famosa CPMI do INSS. E é aí que está o centro de uma briga política gigantesca e de muito risco para o governo. Para a gente entender o peso disso, uma CPMI é uma ferramenta, assim, muito poderosa. Normalmente quem usa são os parlamentares da minoria, justamente para investigar o governo. É um direito que a oposição tem pela Constituição para fiscalizar quem está no poder. E é aqui que mora a base de todo esse conflito. Então, o cenário é esse. De um lado, a gente tem a oposição, que quer mais tempo. Eles acreditam que ainda tem muita coisa para ser descoberta sobre supostas irregularidades no INSS. E do outro lado, claro, está o governo e seus aliados, que querem acabar com a CPMI o quanto antes para evitar um desgaste político ainda maior. E olha que interessante, essa não é a primeira vez que o Supremo entra numa briga dessas, não. A decisão do ministro Mendonça, na verdade, se baseia num precedente bem importante. Um que inverte os papéis políticos de um jeito que chega a ser irônico. A justificativa do Supremo está sendo bem consistente. Lá em 2021, o STF obrigou a abertura da CPI da Covid, mesmo com o governo Bolsonaro sendo contra. Agora está obrigando a continuação da CPMI do INSS, mesmo o governo Lula sendo contra. O princípio defendido é o mesmo. A CPMI é um instrumento da minoria e o presidente do Congresso não pode simplesmente barrar a investigação por uma questão de conveniência política. Bom, isso tudo coloca o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, numa posição que a gente só pode chamar de xeque-mate. Ele está, de fato, encurralado. Ele tem basicamente duas opções. E o problema é que nenhuma delas é boa, nem para o governo, nem para os aliados. Qualquer um dos caminhos que ele seguir leva a um risco político bem grande. Ou seja, não tem saída fácil. Se o Alcolumbre convocar a sessão, ele abre a porteira para a oposição colocar em votação um monte de outros assuntos que são bem espinhosos para o governo. Agora, se ele cruzar os braços e não fizer nada, a investigação continua automaticamente e aí a oposição ganha o controle total do tempo, podendo estender isso por muito tempo. Só que essa história é muito maior do que uma simples briga de procedimento. Essa decisão pode sinalizar mudanças bem importantes no cenário político, com consequências bem mais amplas para o equilíbrio de poder lá em Brasília. Para o governo Lula, ter essa investigação se arrastando significa um desgaste político que não acaba. É manter um assunto negativo na mídia o tempo todo, dando munição constante para a oposição. E com essa decisão, o palco dessa disputa toda agora muda de lugar. Sai do Congresso e vai parar dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. É que ao levar a decisão dele para o plenário, o ministro Mendonça força uma votação de todos os ministros. E aí, como diz a frase, vai permitir que a gente veja quem é que está do lado de quem nessa história. Isso vai expor as possíveis divisões que existem dentro do tribunal mais importante do país. No fim das contas, o que fica é uma pergunta fundamental sobre o equilíbrio de poder no Brasil. Essa decisão foi só um ato isolado de um ministro querendo garantir o direito da minoria? Ou será que é o começo de uma nova fase de ativismo do judiciário, uma que pode mudar completamente as regras do jogo político no país? Pois é, o tabuleiro está montado, mas o resultado final dessa partida ninguém sabe qual vai ser.